Seja muito bem-vindo a mais um podcast Entre Sessões. Eu sou a doutora Elisane Dietrich, referência em coluna, e ao meu lado... Eu sou a doutora Natália, especialista em coluna. Hoje nós trouxemos uma especialista muito especial, que mexe na parte de direito empresarial e direito trabalhista. Mas antes de apresentá-la, roda a vinheta. Doutora Daniela Brum, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Conta um pouquinho sobre você, nós queremos te conhecer. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Prazer enorme estar aqui com vocês. Parabéns pelo trabalho que fazem, tão importante. Para mim é uma alegria estar aqui hoje. E é uma das alegrias que eu tenho no meu trabalho. São as pessoas que eu conheço, as empresas que eu acabo conhecendo e os trabalhos que essas empresas proporcionam para as pessoas. É sempre muito bom conhecer trabalho como o de vocês. Então, de parabéns. Eu sou advogada trabalhista, especializada em direito e processo do trabalho, com atendimento exclusivo para empresas e empregadores. Eu tenho 29 anos de profissão, 25 anos de escritório próprio aqui em Curitiba, sempre atendendo a empresa de todos os portes na área trabalhista, que é o nosso foco. Tanto no contencioso, que é quando as empresas já têm um processo, já têm um problema, mas com foco e com preferência em dar um atendimento preventivo, que é dar consultoria, que é trabalhar como um parceiro estratégico das empresas, buscando que elas não cheguem a ter problema na Justiça do Trabalho. Então, procurando trazer soluções e estratégias que melhorem a organização da empresa e lhes permita tomar decisões de uma forma mais segura, evitando problema na área trabalhista. Que é o que a gente estava conversando, né? Uma empresa, para ela ser forte, ela tem que ter um jurídico forte, né? Ajuda bastante. Com certeza. E é muito bacana esse trabalho de prevenção. Você não precisa chegar na dor, né? Digamos assim, você pode fazer um trabalho preventivo muito bem executado e isso trazer benefícios para os dois lados, né? Tanto para o empregado como o empregador ali naquela situação. Porque isso melhora a cultura organizacional da empresa. Então, assim, a gente consegue motivar os empregados para que eles trabalhem mais felizes. Eu digo isso sempre, né? A gente passa tanto tempo da vida no ambiente de trabalho que é importante que seja um ambiente bom e que as pessoas se sintam bem, se sintam parte do negócio. E também para a empresa, o que a gente tem na empresa de mais importante são as pessoas que formam a empresa com a gente, não é verdade? Um mau atendimento mata qualquer negócio, né? Então, assim, eu preciso investir no meu colaborador, na saúde do meu colaborador, na satisfação pessoal dele, para que ele trabalhe motivado e que, com isso, ajude Feliz, né? a alcançar os resultados que eu busco na empresa. Você falou que o paciente, olha, eu acostumada com paciente, mas o que o empregador, ele tem que trabalhar mais feliz, né? E eu estava lendo uma matéria, eu não lembro muito bem se foi no Japão, mas são 7 dias que, se você está infeliz, você pode falar na sua empresa: esse dia eu não vou trabalhar porque eu não estou feliz, estou me sentindo infeliz. Então, durante o ano, você tem 7 licenças por você não estar feliz. O quão importante é a pessoa no ambiente de trabalho estar feliz, para estar cooperativa, né? Para o funcionamento daquela empresa. Então, você falando ali, eu consigo relacionar muito bem a importância do bem-estar dentro de uma empresa, dentro de uma indústria, para que tudo seja muito fluido, né? Para os dois Com lados. certeza. Não estamos aí nesse grau Nesse de evolução, nível, né? Acho que aqui no Brasil não Eu funcionaria. também acho que muda não um chegará aqui. né? Porque é por horas trabalhadas, né? E Então, diferente, né? A a carga cultura horária, toda é tudo. diferente, né? É a Isso. mesma sim. coisa a gente querer falar aqui dessa jornada Não tem de como. 4x3 e tal. Mas a gente precisa evoluir muito Pra para conseguir. chegar. Exato. Então, E dizer para o aí, empregado que ele pode administrar suas faltas porque ele não está feliz. Tem aqui no Brasil alguns lugares, eu me lembro agora, assim, no estado do Rio de Janeiro,
professores estaduais, professoras, podem faltar 3 dias em razão do ciclo menstrual. Tá? Então, algumas leis estaduais trazem isso. A Mas é gente, muito como mulher, pode pontual, até né? entender e tal, mas assim, é difícil, né? Porque Sim. aqui a gente é Uhum. difícil sair, ter a falta, as empresas todas sofrem muito quando o empregado está de atestado, quando está Com certeza. afastado. É difícil a gente se organizar para isso. Acho que não chegaremos nessa Eu evolução no também acho que Japão não, ainda. mas olha só, foi muito interessante. Eu acho que é bem assim, só não pode tirar 7 dias direto, né? Tô infeliz 7 dias. Não, ele tem que tirar uma vez por mês, então durante um ano ele pode tirar. E o que a gente veio para trazer a doutora é para perguntar o que que é NR1, essa alteração que todo mundo está falando e que tem obrigatoriedade. Tem. A NR1 é a norma que regulamenta as questões de segurança e saúde do trabalho. É uma norma que já existe há muitos anos, é de cumprimento obrigatório para todas as empresas, não só as empresas privadas, mas também as empresas públicas, os órgãos da administração pública, desde que tenham empregados CLT, também são obrigados a cumprir, E tá? qualquer quantidade de Qualquer quantidade. colaborador. Não Tem tem um mínimo. empregado, já tem que cumprir as normas da ANR, tá? E essas normas, elas sofreram, por portaria do ano passado, uma mudança bem significativa que entra em vigor em maio deste ano agora. Basicamente, trazendo os aspectos da saúde emocional para o cuidado também nas empresas. Então, assim, eu já tinha que cuidar dos aspectos físicos, Ergonômicos. Uhum. ergonômicos e tal, e agora eu preciso também tratar dos riscos psicossociais, que são aqueles justamente que podem provocar o adoecimento emocional do trabalhador. E adoecendo emocional, adoece o corpo também. Via Então a de gente não. regra, né? Uhum, Exatamente. Então não tem uhum. nem como separar, né? Muito importante essa nova lei, essa nova. É uma portaria. Uma portaria, Uhum, né? uhum. Onde isso vai fazer muito bem tanto para a indústria, para as empresas, quanto para o próprio funcionário ali. Os dois vão ficar bem acolhidos, né? Não vai ter mais, digamos assim, a ausência desse funcionário para poder se tratar, para poder ir para um psiquiatra, para poder ir tratar de uma outra maneira. E ali dentro da empresa oferecendo isso, vai ser só alegria para os dois lados. Ganha-ganha, né? A gente tem Exatamente. tentado mostrar isso, sabe? Porque normalmente quando vem uma nova obrigação, vem também uma relutância do empresariado de dizer, puxa, de novo o custo é meu, né? É o Mais uma vez. Estado de novo transferindo ali para o empresário, para o empreendedor, um custo, né? De cuidar daí da saúde do trabalhador nesse caso específico, mas em tantos outros, né, vem sempre assim, ai, mais uma coisa, mais uma obrigação, mais Exato. uma. A gente tem feito no nosso Instagram várias postagens sobre isso e as pessoas falam, de novo a conta veio para o empresário e tal. Então, assim, eu tenho tentado mostrar que sim, é uma conta, lógico, é mais uma coisa que eu preciso cuidar na empresa, mas eu posso ganhar com isso, E ganhar porque eu vou muito ter com ali isso. um empregado mais satisfeito, mais saudável, com menor risco de sofrer um acidente de trabalho, porque ele está ansioso, deprimido, desatento, enfim, né? E a Uhum. produtividade, ela A melhora. produtividade melhora, Exato. ele vai faltar menos ao trabalho, eu não vou ter afastamento, eu não vou ter problemas mais graves de doença e de afastamento, né? Como Sim. acontece hoje, né? Sim, aí aumenta o custo do seguro que a empresa paga, Exato. do plano de Plano de saúde, saúde. É uma etc. bola de Uhum. neve. Sim, então eu posso pensar que é um ganho, né? Isso já vinha antes da NR, nós tivemos uma outra lei bem significativa nessa área, que é aquela lei, essa facultativa, a empresa que quiser, ela pode obter um certificado de empresa promovedora da saúde mental. Uhum. Então, o que que é isso? A empresa vai ter que trazer para dentro de casa formas de cuidar do bem-estar do trabalhador, provar que cuidou do bem-estar do trabalhador, e aí com isso ela ganha um certificado válido por 2 anos, que ela é uma empresa que promove a saúde mental. Então, vejam, num momento em que está tão difícil contratar e reter valores nas Exato. empresas, né? De repente eu tenho um selo que a minha empresa é promotora da saúde Saúde mental, mental. de repente isso é uma forma de atrair
talentos para Exatamente. trabalhar comigo. Essa não é obrigatória, mas a empresa que promove. Aí tem entra até o trabalho de vocês, porque eu tenho que cuidar da saúde física, eu tenho que promover prática de esporte, alimentação saudável, tenho que fazer treinamentos para chamar a atenção por exemplo, na época da campanha de prevenção de câncer, e sabe, tenho que Exatamente. promover toda uma conversa de saúde dentro da empresa. Ver de uma forma mais integrativa, né, o Sim. colaborador. Exatamente. Isso é Exatamente bem isso. bacana. Legal. A gente não tem ideia, né? A gente vê as normas, fala, norma NR1, que são várias, né? Que nós sabemos que Uhum. tem que ter na empresa. E aí, isso agora sendo, mas é obrigatório, eles, na verdade, colocaram para que supra todos esses afastamentos que está tendo, né? Burnout. Muito alto, né? Essa é uma outra Depressão. mudança legal também da gente falar. O burnout foi reconhecido esse ano no Brasil como uma doença ocupacional. Então, assim, não é novidade para nós do direito do trabalho, né? Processos com alegação de que a doença aconteceu no trabalho, mas havia ali uma dificuldade de prova, tá? Hoje, com o reconhecimento de que é uma doença relacionada ao trabalho, mudou. Agora, quem tem que provar que não é a empresa. Isso é um ganho muito bom, né? Assim, muito bom não, mas é muito grande pro empregador, pro empregado, porque as consequências dessa síndrome, elas são muito sérias, São, né? e o fato de ser reconhecida como doença ocupacional Exato. traz ganhos previdenciários, ele vai ter o afastamento como doença relacionada ao trabalho, E tem todo o volta com suporte. estabilidade, terá o suporte. Então, assim, é mais um fator para levar as empresas a investirem no cuidado com a Preventivo. prevenção, sabe, tenho que evitar jornada excessiva, eu tenho que evitar metas impossíveis de cumprir, eu tenho que evitar assédio sexual, assédio moral, todas as formas de violência dentro da empresa, porque tudo isso pode levar ao adoecimento e aí uma síndrome de burnout, por exemplo, ser reconhecida como uma doença ocupacional, e aí esse empregado, quando voltar, ainda volta com estabilidade de 1 ano. Né? Então, a Isso gente é muito bom. tem que Muito bom cuidar mesmo. isso, né? Então, qual que é o melhor caminho? Evitar. Trabalhar preventivamente, né? Criar mecanismos para que isso não aconteça na empresa. A prevenção, ela sempre vai sair, no final das contas, mais barata Toda a vida. do que Sempre. você tentar arrumar toda uma situação depois. Porque não é só Sempre. uma situação, são vários daí, né? É uma cascata. É. É um que puxa o outro, que já vem o plano de saúde, que no próximo ano ele vai ficar mais caro, o plano de saúde, né, para o empregador, porque já teve muito custo, e assim Tudo. vai. Então, trabalhar preventivamente vai. Na minha área, né? Quando a gente trabalha preventivamente, eu evito que haja o processo. Ou se eu não puder evitar que haja o processo, porque não depende de mim, depende da vontade da parte contrária, né? Mas eu consigo garantir um resultado infinitamente melhor no processo. Consigo, muitas vezes, ganhar o processo, ou fazer um acordo num valor razoável, ou perder muito pouco, porque eu cuidei preventivamente. Exato. Né? A empresa se armou, vamos dizer assim, com as práticas corretas, com os documentos corretos, e aí ela vai ter as provas para se defender se ela sofrer um processo. Porque Então, oferece muito mais tudo barato. que o funcionário precisa, né? Sim. Então, por que chegou a essa situação? Então, tudo tem ali uma história a ser descoberta para poder ser apresentada, né? Exato. É muito bacana todo esse E a gente trabalho. estava conversando, né, sobre o direito empresarial, que às vezes a forma de contratação, nossa, será que eu contrato assim? Será que eu contrato sem PJ? Será que eu contrato de forma de CLT? O que que a gente faz? E agora? Então, é uma coisa que eu falo sempre, que muito além de PJ e CLT, que é a pergunta mais comum que a gente ouve. Eu contrato PJ ou eu contrato CLT? Eu tenho pelo menos mais umas 15 ou 16 alternativas para colocar para o cliente quando ele chega com essa pergunta. Não tem noção. Todo mundo acha que pode ser CLT Se resume ou esses PJ. dois. Exato. E mais, as pessoas acham que é opcional. Ele não quer ser registrado, ele vai abrir MEI e fica tudo certo, tá? Vai ser PJ. Tipo, oi?
Não, porque não é opcional. Então, o que que eu preciso antes? Eu preciso pensar o que que eu quero daquela contratação. Primeiro ponto, eu aceito que essa contratação se dê com muita autonomia. Por exemplo, vocês vão contratar um profissional para a clínica. Esse profissional pode ter liberdade de ocupar o espaço lá, mas fazer a agenda como ele quiser, cobrar quanto ele quiser, trazer descontos ou trazer tratamentos diferentes, ou ele está ali para cumprir um protocolo que já é da clínica, com o uniforme da clínica, com o horário que a clínica impõe, fazendo aquele atendimento no padrão da clínica. Não, ele tem que estar no padrão da clínica. Então, ele tem um trabalho subordinado. Então, eu não vou contratá-lo como PJ ou como MEI. Por quê? Porque eu quero ter ingerência sobre ele. Então, ele tem que ser empregado. Tá, mas aí eu preciso dele todos os dias? Eu posso contratá-lo, por exemplo, para uma jornada parcial. Posso contratar e não cumprir a carga horária toda de 44 horas. Ele pode fazer uma jornada de 30, por exemplo, ou menos do que 30, para que possa fazer algumas horas extras, porque com 30 não pode fazer hora extra. Então, tudo isso tem que ser conversado com quem vai contratar, para ver o que é que a pessoa busca. Eu preciso dele, mas é assim, de vez em quando, não tem frequência. Quem sabe pode ser um contrato intermitente, então. Então, tem muitas formas de contratar. O que é importante? Escolher a forma certa para aquilo que eu preciso, efetivamente, daquela contratação, e aí fazer um bom contrato. E quando eu falo um bom contrato, não é aquele contrato que vem com quem faz a folha para a empresa, aquele contratinho de meia página igual para todo mundo, que não diz nada. O contrato, ele tem que ser um instrumento de direcionamento para o empregado. Então, ali eu já vou blindar uma série de situações, né, uma série de problemas que eu vejo acontecer todos os dias, então eu já ponho em contrato uma proteção para que isso não aconteça, para deixar a regra clara já no início do jogo, né? E ali eu vou dar todo o direcionamento. O empregado, ao ler o contrato, ele sabe exatamente para que ele foi contratado, o que eu espero dele, eu, empresa, né, espero dele. Então, é super importante ter um contrato personalizado para cada negócio. Que bacana, né? Tô aqui escutando, eu nunca tinha pensado Porque a gente nisso. fala assim, a gente sempre trabalhou, ainda mais fisioterapeuta, a gente sempre trabalha por nós, não temos horário, a gente Exato. acorda cedo, vai atender, Só Deus sabe a hora o que horário volta. de ir embora é o último paciente. E aí a gente não tem noção, né? Exato. Porque na fisioterapia é 30 horas semanais. E aí você fala, tá vendo? Não pode ter hora extra. Coisas que a gente nem sabia. A gente não tem noção, né? São coisas diferentes, tá? O contrato a que eu me referi, das 30 horas, é um contrato de tempo parcial, né? Não é a jornada completa e não é o contrato das profissões regulamentadas. O fisioterapeuta tem essa jornada porque é uma profissão Isso. regulamentada, tá? Isso. Então, não é que ele foi contratado para 30 horas e não pode fazer horas extras porque ele é esse contrato parcial. Não, ele é contratado para 30 horas porque essa é a jornada legal do fisioterapeuta. E assim como nas profissões não regulamentadas, todo mundo pode fazer até 2 horas extras por dia, tá? Entendi. Então, se eu tenho uma jornada de 6, quanto que eu posso trabalhar? 8, não posso passar disso. Se eu tenho uma jornada de 8, quanto que eu posso trabalhar? 10, não pode passar disso, tá? Se eu fui contratado para 4, eu vou acabar tendo um tempo ali parcial, mas numa carga horária que me permite algumas horas extras. Tudo bem. Quantas? 2. Sempre 2 Sempre por dia, 2. tá? Nunca mais que 2. Em hipótese alguma, pode exceder de 2 horas por Olha dia. só, não sabia também disso. Muitas É que a gente coisas. aprende. Exatamente. E fisioterapeuta, a gente não aprende isso na faculdade, né? A verdade é que ninguém aprende. Ninguém aprende, acho que em faculdade nenhuma, só Não, vocês. Exato. Então, assim, a gente tem que tá cuidar certo. muitas vezes do nosso negócio principal, seja, né, uma clínica, Exato. um restaurante, uma loja, uma indústria, não importa. O meu negócio é esse. E aí eu tenho uma obrigação acessória
que é cuidar das relações de trabalho. A gente tem que ter um aporte, né? Mas isso nem na faculdade também falam, ei, vocês precisam ter um bom advogado, uma boa pessoa do seu lado Uhum. para te dar todo esse aporte. Porque você sai da faculdade, você quer o quê? Você quer abrir, você quer trabalhar e o resto você nem sabe o que tá acontecendo, só E aí vai. vai cometendo erros Exato, sem e saber, descobre, exato. De descobre repente, as E só oi, descobre lá na frente, e aí, nossa, virou E vai- aquela bola de e neve, tudo né? porque ninguém te falou, "Oh, você podia, né, ter um bom suporte, mas quantas empresas são assim? Milhares, muitas. muitas, Nós que não estávamos. sabe nem fazer um contrato realmente, não é? Mas, Elisane, é o que eu estava falando com a doutora antes. Ela falou assim, ó, às vezes a empresa já fechou, mas a forma que ela vendeu o negócio, outra pessoa foi lá e comprou, você fez tudo certinho como empregador, e aí pagou certinho o que tinha a parte trabalhista, e aí a outra empresa que comprou não pagou o funcionário, e aí os funcionários que estavam aqui entrou com processo contra a empresa anterior. Aí, ó, pensa, que confusão. E aí E, você fala assim, nossa, mas eu fechei a minha empresa. Tá, mas e aí? e tudo isso podia ser evitado se a gente Com soubesse que a gente tem uma que ter uma consultoria, pessoa do exato, lado. jurídica. Sabe o que eu tenho dito? Lógico que a gente não espera do empreendedor, do empresário, que tem mais o que fazer, que tem que cuidar do seu negócio, né? Que Sim. tem que pagar as suas contas, que saiba direito do trabalho da forma como se espera do profissional dessa área. Lógico que não. Mas eu tenho dito, quando eu faço palestra para empresário e tudo, coloque no seu radar que direito do trabalho muda toda hora. Muito. Então, aquilo que eu achava que estava certo, de repente já não está certo mais. Ou aquilo que eu achava que eu não podia fazer, talvez agora eu possa. Coloque no radar que muda. Porque se eu não tiver ali uma fonte de informação, uma newsletter do escritório de advocacia, ou do contador que atende a empresa, ou um RH que de vez em quando faz alguns cursos, né? Às vezes tem a revista do setor, revista lá da indústria moveleira. Lê alguma coisa sobre isso, eleja sei lá, um Instagram do escritório que atende a empresa, ou é, algum site jurídico que sai ali sempre com as novidades e tal. Dê uma passada de olhos. E aí vai descobrir, por exemplo, que a NR mudou. E aí vai correr Exato. atrás para se arrumar, porque em maio tá valendo. E como a Vou descobrir doutora quando. falou, não importa se é um funcionário ou se são 300 funcionários. Isso é uma pergunta que eu tenho recebido com muita frequência. Para todas as empresas? Sim, para todas as empresas. Ah, e empresa pública também? Também, mas não para o servidor, né, não submetido ao regime CLT. Tá? Então, empresas públicas, órgãos da administração pública, executivo, legislativo, judiciário, desde que o vínculo seja CLT, tem que cumprir. Ah, mas eu só tenho um empregado. Não importa, tem que se adequar à ANR, tá? Como se adequar? Primeira coisa é fazer o mapeamento dos riscos psicossociais. O que é o risco psicossocial? É tudo aquilo que pode levar ao adoecimento emocional no trabalho. É o estresse mal gerenciado, que vai levar a burnout, eventualmente. É uma cobrança excessiva, é uma jornada para além dessas 10 horas que a gente estava comentando, com frequência. É o dano por assédio moral, por assédio sexual, é toda forma de violência no ambiente de trabalho. Então, eu preciso primeiro mapear os riscos e aí ver uma forma de gerenciar esses riscos e de combater esses riscos no trabalho com treinamento, com capacitação das lideranças para identificar o problema, não deixar que ele se instale, né? Com boas práticas, com boas políticas, com informação, com campanhas informativas, tudo isso para melhorar essa condição na empresa. E tem... Essa não é a única, desculpa, Não, essa não é a única mudança da NR, tá? Tem outras aí, justamente assim, por conta, vocês devem lembrar da enchente no Rio Grande do Sul Sim. no ano passado, que foi uma calamidade Sim. enorme para muita gente, para muitas empresas, né? As pessoas lá com as casas alagadas e aí não podiam trabalhar e tal.
a ANR agora também traz essas questões de calamidades públicas, de grandes eventos que acabem afetando toda uma região ou toda a sociedade, como foi a pandemia. Sim. Então, talvez esses eventos de pandemia, enchente e tudo mais, tenham alertado o legislador para a importância de trazer esses temas e tratar disso no ambiente de trabalho, tá? Claro que como são situações mais excepcionais, não é o que a gente tem falado mais, a gente tem falado do risco psicossocial, porque esse É o é que... mais É o que presente, tá mais né? Exato. iminente ali, né? A empresa, ela vai ter um prazo ou não? O prazo tá Já correndo. foi. Aham. Entendi. Ah. Temos um mês aí. Nem isso. Até maio, tá? Até maio. É. Até maio. O que acontece? Essa portaria, ela é de agosto do ano passado. Ah, então quer dizer, a Tá. empresa teve todo esse tempo para se adequar, para agora ser... 25 de maio, Entendi. aí já tem que estar adequada. E o que acontece se ela não estiver adequada? A fiscalização pode autuar e pode, inclusive, fechar a empresa. Claro que momentaneamente, né? Uhum. Até ela Até ela regularizar. regularizar, mas assim, as multas podem ter um valor Pesadas. elevado e pode haver, então, a interdição das unidades ali onde isso não estiver sendo cumprido, tá? Esse é o primeiro efeito, é um efeito de fiscalização, né? Mas também nos processos individuais. A pessoa trabalha na empresa onde esse risco não está sendo gerenciado, tá? A culpa da empresa já vai existir, porque a culpa é o descumprimento da obrigação legal. Não precisa o empregador ter uma culpa propriamente dita ali, né? De ter provocado aquilo, ou querido aquele resultado. Ele simplesmente, por negligência, por não ter cumprido a norma, ele vai responder. Daí o resultado final é muito pior, né? Muito pior. Porque já descumpriu uma Bem norma. caro. É isso aí. Você, empregador, dono de indústria, dono de fábricas, por favor, agiliza aí porque o negócio vai pegar e tá chegando. Entre em contato com a doutora, Exato, tire todas as suas dúvidas. Exato. Sabe o que eu digo? Nem é o problema para grande indústria, para grande fábrica, para o grande empresário, como nunca foi para esses setores. A ação trabalhista amedronta muito mais o pequeno. Sim. Porque o pequeno não pode pagar sequer o depósito recursal, que é caro. Quando a gente perde ali em primeiro grau e quer recorrer da sentença, tem que depositar um valor. É caro depositar. Então, fica com aquele dinheiro lá empatado. Retido. 2 processos, 30 mil parado, que empresa pode? Só muito grande, Só, né? exato. E aí, assim, uma condenação de 40, 50 mil, muitas vezes inviabiliza o negócio, Uhum. né? Chega a Ali quebrar também, né? Muitas quebra, pessoas não tem, quebram muita mesmo. gente não tem como pagar uma condenação. E esses números não são números de, mas também isso não acontece, é só ação grande de bancário, de... Não, é a ação que a gente vê todo dia. É a ação de recepcionista, de garçom, de comerciário, sabe? É do ação do pequeno negócio. Tá? E aí, Que muitas é onde vezes quebra, atinge, realmente. porque assim, o caro é ter a condenação. O Exato. caro é pagar o depósito recursal, é pagar as despesas do processo, é fazer um acordo quando a situação é muito contrária, né? Tá ali os fatos todos contra a empresa, o acordo vai custar caro. Então, assim, o Para ter em grande... caixa esse valor disponível, porque normalmente você tem caixa para cobrir as contas, e assim você Uhum. vai. E olhe lá, né? E olhe lá, Uhum. muitas vezes não consegue. Então você tem em caixa e ser obrigado, porque você é obrigado, você tem que fazer, não tem outra opção. Sim. Então você vai muitas vezes quebrar nesse sentido, né? Mesmo. E o preventivo, o trabalho preventivo não custa o que custa um processo e uma condenação, né? Exatamente. Então, justamente o pequeno é que tem que cuidar Fica mais atento. mais, ficar mais atento, cumprir E é o mais. pequeno que geralmente não sabe de tudo isso. Sim, porque o grande vai ter Aí lá que um tá. setor de RH, um Exato. jurídico forte, né? Vai estar ali bem assessorado para isso. O pequeno, que às vezes tem 1, 2 empregados, que começou, como vocês falaram, o nosso negócio é fisioterapia, daí a gente monta a clínica e nem E sabe vamos E do nem tudo, sabe, só Exato, vai. Então,
Aí descobre quantas vezes o cliente chega pra gente, descobre que tá tudo errado quando teve o primeiro processo. E aí diz, olha, nunca mais quero passar por essa situação. Então, a partir de agora, eu quero ter uma Vou arrumar a assessoria casa. preventiva, Exato. vou arrumar a casa, vou manter a casa em ordem. São os melhores clientes, porque eles não fazem mais nada sem passar pela orientação, sem saber se estão agindo certo ou errado, porque eles não podem se dar o Errar. luxo de ter o problema Exatamente. novamente. Olha a importância da assessoria e como é difícil a gente ter acesso a essa informação. Uhum. Então a gente precisa divulgar mais. Você, pequeno empresário, precisa ter uma assessoria para não passar apurado lá na frente. Muitas vezes essa falta de conhecimento faz com que você não consiga levar adiante o seu negócio, que é o sonho de todo mundo, né? Você prosperar, você sempre tá ali. Então a gente tá assegurado por trás que a gente tá fazendo tudo direitinho, a chance de ir para trás é muito menor. E o crescimento vai se dando de uma forma ordenada, porque eu já tenho tudo em ordem. É muito mais fácil eu pensar num contrato quando eu tenho um empregado, né? Do que Exato. quando eu já tenho 10, 15. Ou como me acontece muito, a gente faz o contrato e diz, tá, e o que que eu faço com os 50 que eu já tenho no modelo Uhum. antigo? Eu posso mudar o contrato e tal? E aí, muitas vezes, eu não posso mudar a regra, porque eu não posso trazer novidades para o contrato de trabalho que possam ser prejudiciais ao trabalhador. Sim. E aí a alternativa, muitas vezes, é desligar aquela pessoa para poder contratar de forma correta. Então, antes outra. de já iniciar um contrato de uma forma correta, Sim. do que ter todo esse Esse trabalho. Por isso a importância da assessoria. Trabalho e custo, né? Sim, Exato, porque sim. tudo Não gera tem nada custo. mais caro do que demitir, treinar, contratar. Exato. Quando tá ficando bom, começa tudo de novo, demite, Uhum. acha outro, Quando tá treina, pegando a mão do gasta com negócio. uniforme, gasta Exato. com exames admissionais, demissionais, tal. Os Então, treinamentos, querendo ou não, é tudo. custo, Sim. né? Quando pega, agora tá com o jeitinho da minha empresa. Aí não é a hora de Exato. perder essa pessoa, né? Exatamente. Senão só fica nesse ciclo e não cresce também. Não consegue, é muito custo, né? E pouco ganho nesse caso. E aí a Elisane estava falando, né? Você grande empresário, pequeno empresário, mas igual nós, né? A gente também é clínica, consultório, tem um funcionário ali, tem uma secretária ali. Tira a sua dúvida, né? Exato. Inicia do jeito certinho que o risco é muito menor. O contrato Né? que você tem que fazer com o seu paciente, né? Você é fisioterapeuta, a gente tem que ter um contrato sim. de prestação de serviço. Exato, prestação Então, de e para você fazer esse contrato? Qual que é o jeito mais certo? É só eu pegar um modelo na internet, imprimir, tá aqui? E Não. faz aquele monstrinho, né? Porque daí pega, se as pessoas ainda pegassem um modelo na Não, aí internet, pega um mas pouquinho desse, pega uma faz coisinha ali desse, fica tudo Sai, né? é, Tudo costurado. monta, e aí, às vezes, Isso dá ruim. a cláusula primeira diz uma coisa, que a cláusula quinta diz, e aí fica aquele contrato que a gente lê, relê, não entende nada E a e gente, não como não protege tem muito ninguém. entendimento, a gente vai levar, ok, não entendi nada, mas tá e tudo não ok, protege não é? ninguém, né? Exatamente. Não protege. Exatamente. E a ideia do contrato, justamente, é dar clareza para as relações. Não é para sair da gaveta e discutir na justiça. Ninguém quer isso. É para estar né? tudo muito Pra ter claro Para ali. dar Algo, clareza, é para que as pessoas se sintam seguras e, puxa, olha que bom. Eu fui contratado aqui, ou eu contratei essa clínica aqui, e olha que organizado, tá tudo aqui no contrato, Exato. né? Eu sei Tudo muito exatamente, tá claro. tudo, existe uma direção para onde o Tomada, contrato me exato. leva, né? Então, Isso é sem muito dúvida, importante, muito muito importante mesmo. Uhum. Porque a gente já sabe de vários casos que acontece e você vê a pessoa, mas nem sabia, né? E agora, o que que eu faço? Daí bate o desespero, daí já bate o desânimo, daí a vontade de trabalhar não é mais a mesma. Sim, Aí começa a afetar o emocional, que daí já afeta o corpo e que daí já vira aquela bola de neve. verdade. Como sempre, um andando com o outro, né? Não tem como distinguir tudo isso. É. Doutora Daniela, eu tenho uma pergunta muito pessoal, mas que a gente vê muito ali na clínica também, né? E eu gostaria de entender um pouquinho. A gente percebe que o afastamento, até falei sobre isso essa semana, que saiu uma matéria no G1, que o afastamento por dores de coluna lidera um ranking do INSS, Sim, né? De afastamento sim. ali do trabalho. Como que a empresa vê isso? Você que trabalha nesse ramo, ali, esse suporte todo, como é isso para o empregador?
Então, os números são, assim, surpreendentes, né? O número de afastamentos é muito alto, Absurdo. assustador, seguido justamente por afastamentos por motivos aí emocionais, de doenças, né, ligadas a estresse, burnout, etc. E como que é isso para a empresa? É um problemão, na verdade, né? Exato. Porque o empregado, os primeiros 15 dias de atestado, quem paga é a empresa. Então, ela vai ficar pagando aquele empregado sem poder ter a contrapartida, Exato. que é o Uhum. trabalho. Depois dos 15 dias, o empregado fica afastado e recebendo pelo INSS. Mas, se o motivo for relacionado ao trabalho, quando ele volta, ele tem estabilidade, Ah, tá. tá? Entendi. Então, ele vai ficar um ano do retorno estável, e a estabilidade é uma coisa que assusta todo o empregador, porque ele acha Sim. que a pessoa não vai seguir desempenhando bem, Porque vai não vai começar estar a aprontar. 100%. E porque assim, tá garantido, então Ah, entendi. vai ser Entendi. uma hora ruim de Entendi. trabalho, Uhum. tá? E às vezes faz falta mesmo, efetivamente, aquela Tem que pessoa colocar que é outra chave ali, pessoa. vou ter que colocar Imagine se é outra uma linha de pessoa. produção. Como que eu faço? Eu tenho É, Tem que, 3 na linha de é, produção ali exato. afastado por tem conta que das dores. treinar outra pessoa, capacitar. E assim, eu nunca sei por quanto tempo. Porque assim, Exato. o atestado eu sei. A pessoa recebeu lá um atestado de 60 dias. Mas às vezes o INSS não vai dar todo esse período. E aí a pessoa volta estável. Então aquele outro que tá ali temporariamente no posto vai sair. Então eu vou ter que achar ali talvez uma forma de contratar através de uma empresa interposta, né? Muda um pouco a questão para a empresa e o bom funcionamento do trabalho. Às vezes é uma pessoa numa posição estratégica e aí se afasta e a empresa realmente fica perdida ali sem aquele colaborador. Então é muito ruim o afastamento. Que é o que a gente tem tido lá na clínica, né? Algumas empresas, construtora, às vezes ela precisa muito daquele funcionário. Principalmente construtora. E aí ele pegou e falou assim: olha, eu vou pagar o tratamento porque eu preciso muito desse funcionário específico, né? Esse empregado. E aí ele falou: ah, então, porque a gente trata da coluna, e aí tentou um máximo devolver ele pro Mais habitual rápido. dele mais rápido. E que não Uhum. precise de cirurgia, porque a cirurgia tem o afastamento Sim, E tem um também, né? custo longo, muito né? alto. Longo o afastamento. Exato. Uhum. Então, assim, a gente consegue, com o que nós utilizamos lá na clínica, nós conseguimos fazer com que esse paciente ele não precise de atestado e ficar em casa mais de 15 dias. Uhum. Não, é porque ele aprende o movimento e ele vai pôr esse movimento no dia a dia dele. Então, na empresa, a cada 3 horas, ele vai levantar e vai pôr o movimento dele. E Importante. volta a trabalhar. Muito importante. É muito importante. Então, aquela dor irradiada, aquela queimação, tudo isso ele vai conseguir controlar e a partir Uhum. daí ele vai conseguir efetivar esses movimentos e isso não atrapalha no desempenho dele na profissão dele, ali no Uhum. local de trabalho dele, o que é muito importante, né? E a gente percebe também ali na clínica como forma preventiva mesmo, quando a gente consegue esclarecer, fazer com que o paciente entenda a condição dele, o que leva a tudo isso, a gente consegue fazer com que ele Evolua veja a mais lua, rápido. veja a luz no fim do túnel e consegue evoluir. Porque os pacientes que chegam para nós é assim: eu não aguento mais, eu só tomo remédio, porque se eu vou no médico, ele me dá remédio, ele me dá atestado, só que a dor continua. Eu tô grogue, mas eu estou com dor. O que fazer efetivamente? Eu preciso voltar a trabalhar. Uhum. Porque a pessoa não quer ficar em casa com dor. Ela quer ficar em casa se ela estiver numa boa. De férias, De né? férias, mas em casa com dor. É. Ninguém quer. E isso afeta muito o psicológico do paciente. E isso reflete lá na indústria, lá na empresa, né? Então, conforme a gente fala assim com o emocional, até o nosso podcast anterior é com o doutor Eleandro, ele é psicólogo, e o emocional ele anda muito junto com as dores da Com coluna. certeza. E não tem como separar isso. Então, no ambiente de trabalho, onde ele sofre o assédio moral, sofre a pressão, a meta. Chegou com dor na clínica e a gente pergunta: tá tendo muita meta para cumprir? Muita, meu trabalho tá estressado. É batata. A dor na lombar, ela vai vir gritando pro paciente. E tem o outro lado, que dor, muitas vezes, é muito subjetivo e muito difícil de avaliar. Exato. Então, o empregado que chega com queixa constante de dor na coluna, de dor nas costas, de dor de cabeça e tal, a empresa já às vezes olha, diz, esse é malandro, não quer trabalhar
né? E não tem Exatamente, isso. muito. Então, assim, a gente tem que ter também esse cuidado de avaliar, né? É importante até que as empresas tenham o apoio de serviços de saúde do médico do trabalho Uhum. ali, para ver, porque muitas vezes a queixa é real. E Sim, além da queixa ser real, às vezes ela pode ser tratada de uma forma eficaz, rápida, que não gere o afastamento. Porque o Exato. afastamento é sempre um problema e custo, né? Porque sim. algumas parcelas às vezes precisam ser mantidas. Já o plano de saúde, como que a empresa vai Exato. cortar o plano justamente no momento em que o empregado está afastado? Não vai poder cortar. Então ela vai ter que pagar o plano do afastado e mais um plano para aquele que entrou no lugar. Uhum. Então, É o assim, dobro, né? nunca é bom, né? Então, se a gente puder evitar, né, com o trabalho de fisioterapia, com ginástica laboral, com tantas atividades aí, com incentivo para que o empregado cuide da própria saúde, ganha todo mundo. Eu Com vi certeza. esses dias, pegando o teu gancho da publicação aí, eu vi uma condenação de uma empresa em R$ 30.000, é, porque o empregado caiu da cadeira em que ele estava trabalhando em home office, Ah, tá? Então, home office é um outro problema, deu É, nossa, olha isso. A muito gente nem pano para manga imagina. durante a pandemia, porque as pessoas trabalhavam de qualquer tempo, jeito, não estavam, exato. Ergonomia Preparadas não para isso. E tava. não ergonomia não estavam nem havia, preparadas para não, isso, né? né? Então, assim, a gente até orienta quando vai colocar. Hoje é entendimento da jurisprudência, home office ok, mas eu preciso ter isso em contrato, né? E o que a gente orienta é até que se faça uma vistoria. Claro que eu não posso impor isso, não posso Uhum. dizer para o empregado, vou lá na tua casa ver se está tudo certinho, mas eu posso pedir, e se ele negar, eu tentei fazer a vistoria. Mas pelo menos E tá se ali, ele né? permitir, eu vou efetivamente vistoriar e eu vou ver se ergonomicamente o As local que condições ele estão ok. tem é adequado para trabalhar. Só que não é o advogado que vai fazer isso, muito menos o dono da empresa. Eu preciso de alguém capacitado para chegar lá e dizer que essa cadeira tá ok para essa altura de mesa, que a iluminação tá boa e tal. E aí eu não vou correr o risco de uma condenação por problemas de saúde ou mesmo por questões ergonômicas em home office. Mas Eu aí a achei empresa, ela pesada até tem a que ser. condenação. Então, mas aí a empresa tem que ser responsável por como é o ambiente dentro da casa? Tem. E se ele resolver trabalhar deitado na cama o dia inteiro? Bom, mas aí eu vou estar em contrato, né? Eu vou. Não é? Porque Pois é. acontece muito lá na clínica. É, Mas Tenho a dor nas gente costas, mas vai. é que eu tô trabalhando Aham. Mas deitado, a gente vai né? prever em contrato, home office, e vai prever ali que houve a vistoria, que ele tem um local É uma forma adequado. de se Muitas proteger, né? vezes a empresa vai até fornecer um equipamento, o uhum. computador, a cadeira e Cadeira. tal, para evitar justamente que depois ela tenha que arcar com isso. Tem condenação que é muito injusta, na verdade, que a gente, quando lê, diz, puxa vida, mais Sério isso essa, mesmo, sério né? isso, né? Sério isso mesmo. Mas a gente tem que trabalhar para que isso não aconteça. Algumas mudanças, e essa da NR e tantas outras, eu acho que elas acabam protegendo os dois lados da relação, né? Porque elas cuidam aí para que a relação fique mais saudável, Fluida né? também ali, né? Esses números, pegando essa informação dos afastamentos e tal, isso aconteceu mundialmente. Da pandemia para cá, o adoecimento emocional, principalmente das pessoas, foi muito grande. Por isso que a OIT, a OMS, né, esses Uhum. organismos internacionais todos estão cuidando disso e por isso que o legislador brasileiro também trouxe essas questões para nossa legislação, porque o problema já existia. Então a gente tem que tentar melhorar, resolver, apaziguar, né? Porque senão. Deixar o mais equilibrado Exato. possível, Porque né? E olha a importância senão. dessa prevenção mesmo, de ter o preventivo, né? Vou ler aqui rapidinho. Em 2024, mais de 3,5 milhões de trabalhadores receberam o benefício do INSS. Dores na coluna lideraram o ranking com um afastamento de 205 mil beneficiários. É muita coisa, É né? muita. E as doenças mentais, né, os transtornos mentais, como ansiedade, episódios depressivos, eles subiram 67% em relação ao ano anterior. Olha o absurdo que tá. E o Então, como a custo prevenção ela vai disso, ser né? muito importante Com mesmo. certeza. O custo, não só mais falando do custo para a empresa e tal, mas Sim. para a sociedade, né?
porque esse adoecimento recai ali, Em sobrecarrega tudo. SUS, né, medicamentos e O comportamento etc. familiar, Tudo. entende? É um E o ciclo, são benefício várias coisas. previdenciário custa, né? Muito. Sai da Previdência que tá aí E não é bom, eu não difícil. entendo, vou até fazer uma pergunta. Tô lá com dor de coluna e precisei me afastar. Eu recebo a mesma coisa do INSS que eu receberia com o meu salário na empresa? Não. Recebe próximo, mas tem Uma Sempre a menos redução. do que eu receberia. eles vão. Não é minha área, tá? Tá, Né? Isso é direito tá. previdenciário. Mas tem. Normalmente, eles consideram um número de contribuições, que a gente chama, né? E um número ali de últimos salários. Uhum. Sobre esses, eles vão calcular, mas normalmente tem ali uma defasagem. E em alguns setores. Existe, por exemplo, no comércio, a comissão sobre as vendas, né? Que daí não vai Verdade, ter, eles verdade. vão ter Que é ali muitas o que vezes. agrega, né? É, O salário claro daquela que pessoa. aí, quando isso é pago de forma correta, é pago em folha, então as contribuições, elas todas vão ser pela média, né? Uhum. Mas não vou ter aquele pico de ganho que eu atendo muito comércio e eu vejo ali nos meses de Dia das Mães, de Sim, Natal, de lançamento de Sim. coleção, que há um mas não pico se ganho, mantém Maior, né? ali, aham. né? Mas não se mantém Não, no ano aí inteiro ali. quando a pessoa está afastada, deixa de ganhar. Garçom, que ganha sempre uma gorjeta, às vezes nem é a taxa de serviço, os Uhum. 10% que a casa cobra ou Mas não cobra, complementa, mas né? complementa. Até aquele, sabe, os 10 É, reais que o cliente deu ali direto pro bolso daí você do pensa, a garçom. pessoa quando tá mais precisando, porque é medicação, Sim, que não é barata, né, Nath? Medicação para dores, é tratamento, muitas vezes os tratamentos ineficazes, que leva essa pessoa a ficar mais tempo ainda. Então, quer e dizer, adoece de outra coisa, não tem isso? Tá tomando exatamente, remédio para dor, daí acaba adoecendo de Adoece de outra outra coisa. coisa. Aham. Porque acumula tanto, o nosso são remédios sistema vai recebendo fortes, né? tanta coisa, chega uma hora que o Intoxica sistema dá e... pane, Uhum. né? Então, quer dizer, é muito ruim mesmo esse funcionário, essa pessoa, ela se afastar e ter que depender do INSS, Muito ruim para todo né? mundo. Para todo mundo, É. para quem recebe, para todo É. mundo mesmo. E ainda que o INSS tem um tempo muito grande, um delay aí para dar conta, né? Porque normalmente a pessoa pede o benefício, apresenta lá o seu atestado, isso vai para análise, normalmente é marcada uma perícia, e até que isso aconteça, a pessoa não está recebendo, porque já Ela fica um recebeu os 15 período. dias da empresa, Ah, e aí ela E não tá é ali certinho, aguardando. Não, às vezes demora ali um bom tempo. E aí a pessoa tem que o se boleto virar. chega todo mês e a pessoa tem que comer todos os dias, né? Mas Exato. ela vai receber 15 da empresa e aí depois vai ficar Quando aguardando. No caso de empregado doméstico, não recebe nem os 15, porque o afastamento se dá logo no primeiro dia. O ah, empregador doméstico não precisa pagar 15 dias. Ele já então quer dizer, afasta direto para o INSS, mas o INSS não responde no dia seguinte. Então, há toda ali uma defasagem, né? A pessoa e nesse fica. período fica como? Exato. Como que faz? É. Com dor, sem podendo trabalhar, sem perspectiva, né? Sem data. Tal data eu vou começar a É. receber. Tal, daqui 2 meses eu vou Por isso começar. que às vezes acontece da pessoa nem entregar o atestado. Espera, volta. vai, trabalha com dor, trabalha doente, porque tem lá um prêmio de produtividade, de assiduidade que a pessoa não quer perder, ou porque acha que depois pode ser prejudicado no trabalho e tal. Então segura até não aguentar mais. E depois, às vezes, até diz, a empresa não aceitava atestado. Nem sempre é É assim, assim, né? Nem né? sempre é verdade, mas acontece isso também. Então, a gente tem que ter um olhar atento, né? E Tem que como. estar, Mas é isso mesmo. E prestar como ser atenção um. se as coisas estão funcionando, se a Tá pessoa parece fluido bem, ali, se está exato. saudável, se está tudo bem. E eu digo sempre, manter com o empregado uma comunicação muito clara, muito transparente. Isso é fundamental. Eu preciso ter essa política de conversa, de saber, tá tudo bem, e a pessoa vai dizer se tá, se não tá. Eu não vou chegar, por exemplo, dando uma bronca porque a pessoa veio sem uniforme. Vou dizer, olha, observei, né, o teu uniforme tá errado, tá desleixado.
tá com algum problema? O que que aconteceu? E tal, porque às vezes a pessoa tá com um problemão, né? Exato. Encheu a casa agora de água, por exemplo, Como tal. que faz? Então, antes de dar a bronca, procure saber o que aconteceu, acolha na medida do possível. Mais E aí, humanizado, né? diga, olha, pois é, então vou tentar arrumar aqui um outro uniforme, porque isso não tá legal, não funciona, né? Enfim, vou Tentar tentar resolver ali. resolver, e manter mesmo um diálogo, um feedback positivo ou negativo, o negativo sempre em particular, o positivo pode ser em particular num primeiro momento, mas sempre deve ser enaltecido, né, nas reuniões e tal, dizer, olha que coisa boa, né? Fulano trouxe aqui uma ideia inovadora que a gente implementou, que deu tudo certo, ele conseguiu fechar um negócio com um cliente que estava difícil e que ele conseguiu, tá de parabéns. Procurar Incentivar fazer isso, sempre. né? E cuidar, ter esse olhar atento, porque às vezes a pessoa tá ali demonstrando que não tá bem, que tá até na forma de caminhar, né? E de repente eu posso resolver isso, De uma levar lá forma para vocês lá em 2 sessões a pessoa vai voltar mais feliz, né, exatamente. para o trabalho. Sem dor, qualquer um é feliz, né, Nath? Ah, com Porque certeza. trabalhar com dor, olha, Não é Viver com dor não viver é com dor e fácil. o ser humano tem a capacidade de se adaptar com a dor. Aí que é o Uhum. problema. Então eu vou aguentando até quando meu corpo fala assim, ei, chega, para. Daí ele trava, daí ele traz toda E aí essa é mais consequência. difícil, né, o Muito tempo mais. de Muito mais. tratamento. Exato, por isso que a prevenção é sempre importante. Tá vendo? Em todas as áreas, Em não é? todas as áreas. E por isso que a gente ensina os pacientes, né, Nath, os movimentos, porque eles não têm que depender de nós. Eles têm que entender o que acontece no corpo deles e com isso eles ir trabalhando no dia a dia deles. Isso é mais Tá importante. vendo que assim como todo mundo tem que saber um pouquinho de direito, também tem que saber um pouquinho de fisioterapia, né? Pra gente Exato. saber se movimentar, Exato, não se- ficar sofrendo. Por que que eu sem tô se sofrendo com lesionar, aquelas dores? não Bem é? isso. É isso mesmo. Por isso que todo conhecimento é bem-vindo, né? Não Nunca é só demais. na área da gente, mas o que a gente puder captar de Absorver. informação, repassar a informação, Exato. isso é tão importante, né? Porque é assim que a gente aprende e evolui. Senão vai seguir fazendo do mesmo jeito, fazendo Na errado, caixinha, né? não é? Cometendo os mesmos erros e Não progride, sai não daí, né? prospera, né? É assim mesmo. Eu sozinha sou fraca, eu com mais vários, nós somos muito mais fortes, né? Com certeza. Muito mais fortes. Muito obrigado por ter ficado até o final conosco, assistindo esse bate-papo maravilhoso com a doutora Daniela. Não esqueça de curtir, compartilhar com seu amigo, com seu familiar, porque é um assunto muito interessante. E a cada história é um roteiro de superação. E a cada sessão, um capítulo de transformação.